Então, vamos fazer um quadrinho. A minha ideia inicial era fazer um quadrinho no tempo real, mas como levou 1 hora para rascunhar e finalizar a ideia, seria um vídeo muito longo. Então eu resolvi comentar em cima do vídeo mais rápido. Eu parto da ideia que existem 2 personagens nessa historinha, eu e o meu gato, o Lúcio. A primeira cena é do Lúcio em cima da pia da cozinha e eu indo tirar ele de lá. Então eu comecei dizendo isso. Mas aí eu percebi que seria legal fazer um quadro anterior a essa cena, mostrando o que o Lúcio está fazendo na pia, tipo uma introdução. Então, para deixar bem claro que é a pia da cozinha e que ele não deveria estar ali, eu tive a ideia de desenhar umas louças sujas na pia. É sempre legal você tentar resolver visualmente essas questões para explicar bem para quem está lendo, sem ter que acrescentar mais texto, né? Quanto mais você usa a imagem para explicar a cena, melhor. Quando eu tô rascunhando, eu não me importo muito com quadro, com espaço. Eu me foco só em resolver as expressões e os gestos. E é claro que eu tô trabalhando no iPad, é mais fácil fazer isso, porque depois eu simplesmente posso selecionar e colocar tudo no lugar. Mas quando eu trabalho no papel, eu em geral faço o rascunho num papel diferente do papel de finalização, né? Eu vou lá, rascunho bem feio, tudo desorganizado e depois eu passo a limpo pro papel final. Então eu tive que começar a pensar sobre qual a graça dessa HQ, como é que eu vou transformar uma ideia que é tão simples em uma coisa mais interessante de ler. O meu intuito é enfatizar essa troca de papéis, onde ao invés de pôr o leitor no lugar da pessoa, eu ponho ele no lugar do gato. Como o gato percebe a cena. Mas a forma de deixar essa ideia clara para quem lê, ou seja, humanos, foi fazendo a pessoa miar, ao invés de falar como gente nos balões. Assim fica bem claro com quem nós, leitores, devemos empatizar no quadrinho. Quadrinhos curtos que compartilham uma situação no dia a dia, da rotina, coisas mais simples e corriqueiras, são bem legais para usar aquelas expressões mais exageradas, mais cartunescas. É um contraste legal esse exagero com a simplicidade do tema. Deixa tudo mais interessante, faz o leitor se conectar e se identificar ainda mais com a situação. Nesse quadro tem uma outra forma interessante de deixar bem claro que o ponto de vista que a gente está vivenciando nessa história é do gato. Com esse ângulo assim de baixo, na visão do gatinho diante da pessoa que é bem maior que ele, com a perspectiva de baixo para cima, fica bem claro quem é você lendo esse quadrinho. Então vamos para o último quadro, que muitas vezes pode ser considerado o mais importante da história, que é a tirada final de uma piada, é a lição de moral da história, é a cereja do bolo. Então tem que ficar bem amarradinho. Então aqui a gente vai jogar aquela piadinha que a gente já estava trabalhando nos quadros anteriores.
Porque se a pessoa é incompreensível na visão do gato, e nesse caso Mia, o gato é a razão, portanto fala. E nesse caso ele fala com todas as palavras o quanto ela é que não faz sentido, apesar de que era ele que estava lambendo a torneira da cozinha. E você pode organizar os quadros da forma que achar mais harmônico. Às vezes você nem precisa pôr quadro. Eu achei que é interessante colocar quadros, eu deixei de fora aquele quadro do meio, porque eu achei que ia ficar mais interessante visualmente. Coloquei de uma forma assim mais assimétrica, porque eu achei mais legal. Mas aí você faz o que você quiser, assim como nos quadros de diário, que não existem de fato quadros, né, que são só ilustrações postas numa ordem que seja compreensível, tudo é possível.
Essa HQ simples, eu gosto de finalizar de forma simples, no caso preto e branco, que eu acrescento alguma textura para dar alguma profundidade, para não ficar muito sem graça. E pronto, a gente tem uma HQ simples, de uma ideia simples, do dia a dia, mas que pode arrancar um sorriso ou dois e construir uma ponte entre você e o resto do mundo. E eu espero que vocês tenham gostado e que tenham visto que não é tão difícil começar a fazer quadrinhos. É só uma questão de dar o primeiro passo e continuar em frente. É isso. Valeu por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!